Amém, meu irmão? Graças a Deus por mais esse dia, graças a Deus porque Deus, Ele tem criado coisas maravilhosas nas nossas vidas. Deus, Ele é maravilhoso, Deus é misericordioso, Deus é bom, Deus é fiel, Deus é paciente, Deus é leal, Deus é Deus, meu irmão. Eu tenho vivido um tempo agora, um tempo de uma adoração diferente a Deus. Tem pessoas que... Deixa eu te falar o que é uma adoração, o que é um louvor. O louvor é você cantar a Deus, ou se você toca, dança, expressar então o seu amor a Deus através de uma dança, de um instrumento, de um cântico. Mas a verdadeira adoração que Deus Ele espera e requer e deseja de você e de mim é uma adoração, sabe, que brota lá de dentro do nosso coração. E não é uma adoração baseada no que Ele está fazendo, mas adoração baseada naquilo que Deus é. Eu tenho passado momentos assim com Deus, simplesmente dizendo a Ele: Deus, eu te amo. Jesus, eu te adoro. Espírito Santo, você é maravilhoso. Eu tenho desfrutado de momentos de adoração a Deus assim, de tal forma e que tem trazido uma revelação nova de quem Deus é. Muitas pessoas têm esperado Deus fazer alguma coisa para que elas venham adorar a Deus. Isso é louvar o Senhor. Eu estou te falando, eu estou te convidando hoje a adorar o Senhor. É tão interessante isso que eu estou te falando agora, porque eu vim aqui agora, né, na gravação desses programas, era outro programa que eu ia falar hoje, agora, mas Deus, o Espírito Santo me levou a compartilhar isso com você, dessa adoração verdadeira, dessa adoração sincera. Deixa eu te dizer aqui, no capítulo 4 de João, Jesus falou assim, olha o que está escrito aqui, João capítulo 4, falando sobre a verdadeira adoração. O contexto é aquela mulher samaritana que tinha ido buscar água no poço. Jesus chega e fala para ela, dá um pouco da tua água. Ela falou assim, mas você é judeu, nós não nos damos bem. E ele falou assim, eu não posso te dar água. E Jesus falou assim, mas então eu vou te dar água da minha água. Ela falou assim, mas você não tem com que tirar. Jesus falou assim, ó, a água que eu te der, a água que você tirar, você vai voltar a ter sede. Mas da água que eu lhe der, você nunca mais vai ter sede. E do seu interior brotarão rios de água viva, falando a respeito do Espírito Santo, de uma vida nova para a vida dessa mulher. E essa mulher aqui diz assim, Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam nesse monte, vós entretanto dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar? Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, que quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Deixa eu dizer algo para você. Você não pode esperar um culto de domingo. Você não pode esperar para estar dentro da igreja para você adorar a Deus. Deus agora, nesse tempo da graça, nesse tempo do Novo Testamento, Deus não quer que você fique... Deus não quer ser adorado num local igual nós estamos aqui dentro da igreja. Deus não quer... Você pode adorá-lo aqui sim, mas Deus não quer que você fique esperando um local apropriado para você adorá-lo. Porque Deus, Ele não habita mais agora num templo. Deus habita em você e em mim. Se você já nasceu de novo, se você já entregou sua vida para Jesus, Jesus, o próprio Deus, habita em você. Paulo fala assim, não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Nós somos o templo, a morada, a habitação do Senhor agora. Então, não é mais num lugar físico, eu vou fazer uma peregrinação, eu vou fazer uma caminhada daqui não sei na onde, porque eu vou lá adorar a Deus. Não, Deus não está mais num lugar físico, Deus está em você, Deus está na minha vida. Verso 22 diz assim, vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito. Então Deus não é uma imagem, Deus não é algo criado pelas mãos humanas, Deus não é algo que você pode tocar fisicamente, que você pode pegar e carregar. Deus não é uma fita que você carrega no braço, Deus não é uma medalhinha que você pendura no pescoço, Deus não é uma imagem de barro, de ouro ou de gesso
que você carrega daqui para ali. Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deixa eu te dizer algo sobre adorar a Deus em espírito. Só tem condições de adorar a Deus em espírito quem teve o seu espírito recriado. Quando você e eu nós nascemos espiritualmente mortos, porque nós fomos gerados descendentes de Adão e Eva, que gerou filhos e filhas, a imagem e semelhança deles, ou seja, espiritualmente mortos, porque eles tinham desobedecido a Deus e tinham sido colocados para fora do paraíso, fora da presença de Deus. Adão e Eva gerados à imagem e semelhança de Deus. Corpo, alma e espírito perfeitos. Mas quando eles desobedeceram a Deus, eles foram colocados para o lado de fora do paraíso e começou a gerar filhos e filhas à imagem e semelhança deles, espiritualmente mortos, com a carne determinado um número de dias, de anos para chegar ao fim, emocionalmente também mortos. Se você vê Abel e Caim, que foram os primeiros filhos de Adão e Eva, um irmão já matou o outro por causa da inveja, por causa do ciúme, sentimento de uma alma. Então você e eu, nós nascemos nessa condição, nós nascemos dessa forma, espiritualmente mortos. Por isso que Jesus falou, ele falou assim, está chegando a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito, ou seja, com seu espírito recriado. E quando nós adoramos a Deus em espírito, nós não adoramos a Deus nem na alma, nem na carne, nem no corpo, nem na emoção. Ou seja, não é por aquilo que Deus está fazendo ou está deixando de fazer. Nós o adoramos porque Ele é. Deus tem me falado muito a respeito disso. Deus é bom. Ainda que você não esteja hoje experimentando as manifestações da bondade de Deus na tua vida, Deus é bom. Então você pode adorá-lo porque você tem um espírito recriado. Então é o teu espírito que nasceu de novo, que não depende de uma emoção, não depende de uma manifestação, não depende de tocar, de pegar, de sentir, de experimentar. Adorar a Deus em espírito é você, o teu espírito, adorar a Deus, esse Espírito Santo. Adorar a Deus em espírito e em verdade. Jesus é a verdade. Jesus falou assim, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. João 14, verso 6, Jesus falou assim. Então você vai adorá-lo em espírito e em verdade, através de Jesus e na vida de Jesus e na pessoa de Jesus, e olhando para Jesus. E outra coisa a respeito da verdade, a verdade não muda. Então você pode adorar a Deus hoje, agora, mas eu não estou sentindo, pastor, mas não é na emoção, é em espírito, mas eu não estou experimentando de nada, não estou experimentando nada palpável da bondade de Deus na minha vida, mas não é na carne, não é no corpo, é no espírito. Mas Deus, pastor, será que, meu irmão, é a verdade, é uma verdade imutável? Será que você é um verdadeiro adorador de Deus? Porque a Bíblia diz, Jesus falou, Deus está à procura desses verdadeiros adoradores. Se existe o verdadeiro, existe o falso. Quem que é o falso adorador? Aquele que só louva a Deus, só agradece a Deus quando as coisas estão indo bem. Quando as coisas não estão indo bem, ele não adora a Deus, ele não é grato a Deus, porque ele precisa sentir, ele precisa tocar. Ou eu comprei um carro novo, Deus, muito obrigado. Mas enquanto você está andando a pé, você também louva a Deus? Você é grato a Deus? Essa é a adoração verdadeira. Ah não, eu estou orando a Deus para Deus me curar. Enquanto Deus não me curar, eu não vou adorá-lo, eu não vou ser grato a Ele. Mas então você está esperando uma manifestação da bondade dEle para você adorá-lo? Talvez você nunca vai adorar a Deus assim então. Deus Ele está nos chamando, está nos convidando para um nível de adoração que não é emocional, não é sentimental, não é carnal, não é palpável. É um nível de adoração que você simplesmente, por conhecer Deus, por saber quem Deus é, você levanta os seus braços e fala, Jesus, eu te amo. Jesus, eu te adoro. Jesus, você é maravilhoso, você é perfeito. Ainda que a perfeição de Deus não esteja chegando à sua vida hoje, ainda que a manifestação da bondade de Deus não tenha acontecido, não esteja acontecendo na sua vida hoje e agora, mas você pode em espírito e em verdade, porque Deus não muda, Ele é imutável, em espírito porque Ele é espírito, e você tem um espírito recriado para adorar a esse Deus. Você pode em espírito e em verdade dizer, Jesus, eu te amo, Senhor, eu te adoro.
O Senhor é muito bom para a minha vida. Volto a dizer, ainda que você não esteja desfrutando do melhor de Deus hoje, mas quando você começa a declarar, Jesus, você é bom, Jesus é maravilhoso, Jesus, você é perfeito. Moço, não tem jeito de Deus não manifestar na sua vida. Olha, eu quero ler um texto aqui com você, está no Salmo 136, e esse texto, não sei nem se nós vamos lê-lo todo, mas é muito interessante que esse texto sempre fala algo assim, ele fala assim, ó, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Não é Ele vai se tornar bom, rendei graças ao Senhor porque Ele é bom. Pastor, mas eu não estou experimentando da bondade dEle. Mas não importa, você não está experimentando da bondade de Deus, não significa que Deus deixou de ser bom. Aprenda uma coisa comigo. Você que é salvo, você que já nasceu de novo, você que recebeu da graça da salvação de Jesus na tua vida, quantas pessoas você conhece que não foram salvas ainda pela graça de Jesus? Muitas, eu também conheço muitas. Mas não é porque a bondade de Deus manifestou-se, que a graça de Deus, como uma manifestação da bondade dele, não se manifestou na vida de uma outra pessoa, não significa que Deus deixou de ser Salvador. Você concorda comigo? Ele é o Salvador. Se as pessoas estão experimentando ou não a bondade de Deus na graça, na salvação, não significa que Ele deixou de ser gracioso para salvar pessoas. Não. Apenas ainda não chegou o dia delas, ainda elas não creram, por algum motivo ainda a graça de Jesus não alcançou essas vidas. Mas, vamos dizer assim, o erro não está do lado de Jesus, está do lado dessas pessoas. Jesus, Ele é o Salvador para as pessoas que creem, e Jesus é o Salvador para aqueles que também não creem, apenas ainda não manifestou. Jesus é aquele que cura. Jesus, Ele levou sobre si, tomou as nossas dores, as nossas enfermidades. E nós podemos declarar que Jesus é aquele que nos sara, aquele que nos cura. E no nome de Jesus nós podemos declarar a nossa saúde, ainda que não estejamos vivendo vidas saudáveis, física e emocionalmente perfeitas. Mas Deus, Ele continua sendo o Jeová Rafá, o Deus que cura, o Deus que sara. Quantas pessoas você conhece que foram curadas? Mas você também conhece pessoas que ainda não foram curadas. Mas não é porque essas pessoas ainda não foram curadas que Deus deixou de ser o Jeová Rafá, o Deus que cura, o Deus que sara. Quantas vezes você já experimentou da bondade de Deus? Quantas vezes você já experimentou da manifestação do amor de Deus na tua vida? E existem áreas que ainda não aconteceu, que ainda não foi manifesto? Meu irmão, o erro nunca está do lado de Deus. Apenas talvez não chegou o tempo ainda, talvez você não tenha fé suficiente, talvez não estejamos maduros suficientemente para receber aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Mas isso não significa que Deus deixou de ser bom, que Deus deixou de ser abençoador, que Deus deixou de fazer algo. Não, Ele não muda, Ele é imutável. Uma das características dos atributos de Deus é a imutabilidade, ou seja, o que é algo imutável? É algo que não muda. Deus não muda. Por isso que Jesus falou assim, ó, passarão céus e terra, mas as minhas palavras não passarão. Eu não mudo. Paulo tem uma palavra em Timóteo, que Paulo falou assim, ó, que ainda que nós sejamos infiéis, Deus permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Se eu falar assim, não, vou largar a mão de Deus, Deus não larga a mão de mim. Não, eu não acredito em Deus, Deus não está fazendo, Deus não vai deixar, Deus não vai... Eu não acredito que Deus cura. Aí Deus vai falar assim, então não vou curar mais. Não, Ele é aquele que cura. Você precisa crer nisso. Ainda que a cura não tenha chegado na sua vida, você pode declarar, rendei graças ao Senhor porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Nós vamos para um intervalinho agora e depois nós vamos ler esse texto aqui juntos, Salmo 136. Se você não abriu a sua Bíblia ainda, pega uma Bíblia, abre a sua Bíblia, que nós vamos acompanhar. É tão maravilhoso o que o profeta falou, o que o escritor desse salmo disse. É tão maravilhoso a adoração dele, a gratidão dele, o reconhecimento dele. Amém? 2 minutinhos nós voltamos.